A Marvel Studios está passando por uma crise. Os novos filmes simplesmente não estão tão bons quanto os anteriores. As histórias estão desconexas e os eventos que acontecem simplesmente não têm consequência nas histórias seguintes, o que tira o peso de toda a narrativa. Mas será que isso é verdade mesmo? Qual é a estratégia da Marvel por trás disso tudo e por que tudo parece tão confuso? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e é o seguinte, muitas pessoas começaram a comentar na internet sobre as suas frustrações a respeito dos novos filmes da Marvel depois de Vingadores Ultimato, ou seja, os filmes classificados como os da fase 4 da Marvel. Uma vez que a fase 1 são os filmes ali do primeiro filme do Hulk, do Homem de Ferro, até Vingadores 1, a fase 2 vai até Vingadores Era de Ultron e Homem-Formiga 1, e a fase 3 vai englobar Guerra Civil, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. O que os fãs mais têm reclamado na internet é que essa nova fase de filmes é desconexa, as histórias como um todo de filmes e séries parecem não estar levando a lugar nenhum, não tem um Thanos ou as joias do infinito para conectar todas as tramas, as histórias não têm consequência, ou seja, uma coisa que acontece numa série aqui ou em um filme ali não vai ser demonstrado em uma produção seguinte. E pior, os filmes, as séries são ruins, estão piores do que antes. Eu vou tentar responder cada um desses pontos, porque na verdade eu não concordo tanto com esses pontos de vista aí. Talvez a gente simplesmente não esteja entendendo a estratégia da Marvel Studios agora. E eu quero tentar olhar para isso tudo de um ângulo diferente junto com você. Vamos? A começar pela questão dos filmes agora serem piores que os filmes antigos, tá? Antes de mais nada, um filme ser bom ou ruim é puro gosto. Não existe fato concreto. Ah, não, você tem que aceitar que esse filme aqui é pior que aquele lá. Não, isso aqui você tem que aceitar que é fato. Não é fato. Não é fato. Nada é fato quando se trata de arte. Pode-se dizer que é fato que, isso aqui é um filme de cinema, porque foi exibido no cinema. Mas que é bom ou ruim, isso é completamente subjetivo. Porque uma obra de arte depende de zilhões de coisas, depende do gosto do espectador e até questões técnicas. Todas as questões técnicas que são desenvolvidas para a produção de um filme, para a produção de qualquer coisa, são desenvolvidas para atender determinada demanda e determinados critérios que foram estabelecidos pelo gosto de algumas pessoas. Então, mesmo o que for tecnicamente ruim, pode ser bom para algumas pessoas. E tá tudo bem, porque no fim das contas, um filme, mesmo sendo um blockbuster, mesmo sendo uma parada de produtora, sai para fazer dinheiro, é uma produção artística e depende demais do gosto pessoal da pessoa para dizer se curte ou não daquela obra. Então, assim, é muito pessoal mesmo. Mas se formos olhar a média do público, as notas dos filmes recentes, vamos pegar aí Shang-Chi, Eternos e Doutor Estranho. As notas desses filmes estão acima da média. Então nenhum desses filmes é um desastre, tipo Morbius, por exemplo. Então, pela perspectiva da média do público, os filmes atuais estão super de acordo com os filmes anteriores da Marvel. Até melhores, porque a Marvel teve filmes bem ruins no passado, filmes que foram odiados pela crítica ou ficaram bem ali medianos. Homem-Formiga foi um filme bem mediano para a crítica na época. Homem de Ferro 2 foi um filme bem divisivo. Homem de Ferro 3 foi um filme odiado pela crítica. Thor 1 bem mediano. Thor 2 foi bem odiado pela crítica na época. Era de Ultron, um filme que dividiu a crítica na época também. E hoje são filmes que, olhando para trás, são até mais aceitos pelos fãs. Agora, quanto às consequências, Doutor Estranho 2, por exemplo, não mostrou muito das consequências sobre o que aconteceu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Em Sem Volta para Casa, abriu fendas do multiverso no céu de Nova York e não apareceu ninguém traumatizado com isso. Como assim? Como se não tivesse consequência. Mas, essa é meio que uma questão de geopolítica até. Se a gente for olhar o mundo real, o que acontece no mundo real? Zilhões de coisas estão rolando ao mesmo tempo no planeta. Se a gente for ver hoje, tem uma guerra rolando na Ucrânia, questões políticas se desenrolando em outras partes do planeta, aqui no Brasil mesmo.
pessoas morrendo de fome em outros cantos do planeta, desastres naturais em outros. Então tem eventos potencialmente catastróficos rolando o tempo todo no planeta. Até mesmo numa mesma cidade, como São Paulo, por exemplo, que um tempo atrás desmoronou uma obra do metrô, alguns dias depois consertaram lá e quase ninguém falava a respeito disso mais. Ninguém falava a respeito disso mais no dia a dia. Aí você pensa, mas nos filmes da Marvel é diferente, porque aparece um monstro, Lokia. Um monstro é diferente no nosso mundo. No mundo da Marvel, no mundo de super-heróis, nós estamos falando de um mundo onde Nova York sofreu uma tentativa de invasão por Loki, por um exército alienígena lá em Vingadores 1. É um mundo acostumado com bizarrices. Em Vingadores 2, Ultron tentou extinguir a raça humana. Então, assim, em Eternos, apareceu um celestial no meio do oceano. Sim, foi surreal, mas assim, tá no meio do oceano. Coisas bizarras acontecem o tempo todo no mundo da Marvel. Anteontem, aconteceu o eclipse lunar. Quem é que tá falando sobre isso no mundo real agora? Quase ninguém. Eu imagino que no mundo da Marvel isso seja algo equivalente. Uma vez que alienígenas para eles já se tornaram comuns. Daí fendas do multiverso apareceram no céu em Homem-Aranha Sem Volta para Casa. O Khonshu mexeu no céu no Egito. Coisas grandes assim podem acontecer no mundo de heróis o tempo todo. E sabe o que deve rolar? Deve rolar uma matéria no noticiário e 2 semanas depois todo mundo esquece, continua vivendo a vida normal. Que quando várias coisas bizarras assim começam a acontecer, a bizarrice vira comum. Simplesmente assim. E a gente pode puxar o exemplo dos quadrinhos mesmo. Nos quadrinhos é retratado dessa forma. Bizarrices acontecem o tempo todo no mundo de super-heróis e as pessoas estão até habituadas com isso. Apareceu um alienígena em Nova York, mais uma vez, sabe? De novo Nova York. E até do sentido prático mesmo dos filmes, das séries, faz sentido isso. Que imagina, se toda a série, todo filme fica fazendo referência a tudo que aconteceu antes, tudo de... Caramba, precisa fazer um catálogo, né? E aí, tudo bem? Outro dia mudou o céu lá, aconteceu tal coisa. Caramba, precisa fazer uma lista, né? De tudo que aconteceu em série, filme. Simplesmente não dá. Todos os novos filmes, as novas séries que estreiam da Marvel Studios precisam funcionar por conta própria, para quem tá chegando ali para assistir também. E essa questão que eu expliquei do mundo ser muito grande, de muitas coisas acontecerem ao mesmo tempo, também serve para explicar a ausência de algumas participações especiais. A pergunta que alguns fazem aí, que a meu ver não faz muito sentido, de por exemplo, por que outros heróis não apareceram para ajudar? Em Nova York, por exemplo, quando o Doutor Estranho estava lutando contra o Gargantos, junto com o Wong. Gente, o mundo é muito grande. A própria cidade de Nova York é muito grande. E quanto tempo durou aquela batalha? Uns 30 minutos, no máximo, menos que isso. No filme foi bem menos que isso. Quanto tempo levaria para outros heróis em outros lugares ficarem sabendo daquela batalha? Daí se deslocarem até aquele lugar para ajudarem na porradaria também. Em Vingadores Guerra Infinita, outros heróis ficaram sabendo da porradaria e se juntaram porque o filme se predispôs a isso, a reunir todos os heróis e colocou os heróis ali numa condição em que eles ficaram sabendo da porradaria no mesmo momento, tipo o Homem-Aranha. O Homem-Aranha viu que tinha uma espaçonave alienígena chegando em Nova York e no exato momento que ele estava no ônibus, e aí ele pôde ir lá. Mas se, por exemplo, o Homem-Aranha tivesse uma excursão a hora que aquilo tivesse acontecido, ele não iria ficar sabendo, não iria conseguir chegar para ajudar. Então, de certa forma, para outros heróis aparecerem para ajudar quando um monstro aparece, é necessário uma certa coincidência. Os heróis estarem disponíveis e próximos quando o evento acontece. Por que outros heróis não aparecem para ajudar quando algum problema surge? Por N motivos. Porque eles estão, sei lá, com a família, porque eles estão viajando, porque eles estão em outro estado, porque eles estão em outro país, porque o mundo simplesmente é muito grande, porque o celular deles descarregou, sei lá, e eles não viram uma notificação. Mas e quanto às conexões? E talvez essa seja a questão mais cabeluda, vamos dizer assim. Que nos outros filmes, tudo era conectado. Na fase 1, por exemplo, nós víamos que toda a cena pós-crédito levava ao próximo filme do próximo super-herói e tudo levava ao filme dos Vingadores. Na fase 2 para a fase 3,
tudo levava para a reunião das Joias do Infinito e a chegada do Thanos na Terra. E aí, no fim das contas, foi explicado que tudo era uma grande saga, né? A fase 1, 2 e 3 era a grande saga do infinito. E até os objetos que apareceram lá na fase 1, tipo o Tesseract, por exemplo, que apareceu no primeiro filme do Capitão América, era uma joia do infinito também, então estava tudo conectado. Lógico que essa explicação aí de que o Tesseract da fase 1 era uma joia do infinito a gente só teve depois, mas, de qualquer forma, não dá pra negar que todos os filmes eram claramente conectados, um levava ao outro. Com raras exceções, né? Tipo Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, mas mesmo assim tinha uma cena pós-créditos ou uma participação especial que tinha uma conexão com a Saga do Infinito ou Thanos. Porque em Guardiões 1, Thanos apareceu e Homem-Formiga, a cena pós-créditos, levava para a Guerra Civil, que era uma continuação daquela história toda do Capitão América e do Homem de Ferro, enfim. Agora a fase 4 tá toda perdida, porque Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, como o próprio nome diz, explorou o multiverso, assim como a série do Loki. Porém, Doutor Estranho não teve conexão com Loki, nenhuma conexão com Loki. Shang-Chi foi um novo herói que foi apresentado e não teve nenhuma conexão com Doutor Estranho, nem sequer com o multiverso. A cena pós-créditos teve uma explicação lá, um teaser para a origem dos 10 Anéis, que a gente não sabe para onde vai levar. Os Eternos também terminou levando para um outro caminho, um caminho mais espacial, mais cósmico. A gente também não sabe para que caminho tá indo isso. E Cavaleiro da Lua também terminou completamente em aberto. O que aconteceu ali? Ou seja, não tem aquela conexão que havia nos filmes anteriores. O que tá rolando? E é daí que vem a grande frustração dos fãs. Vem de não saber para onde a história tá indo. Acho que nada parece fazer sentido exatamente porque nós não tivemos uma resposta oficial da Marvel ainda. E é por isso que eu brinco, pô, será que nós que somos burros e não estamos enxergando uma coisa muito óbvia? Porque assim, é lógico que a culpa não pode ser dos fãs, mas parece demais que o que tá rolando agora é o tipo de coisa que vai fazer sentido daqui a alguns anos, quando a gente ver próximas produções e olhar para trás e então é isso que a Marvel estava fazendo? Agora eu entendi. Porque logo a Marvel Studios pode começar a dar algumas respostas sobre essas diferentes linhas narrativas aí que está desenvolvendo, e isso tudo pode começar a se conectar pra gente. Talvez até eu espero que eles façam isso numa mega apresentação, como eles faziam antigamente, né? Tipo, essa aqui é a fase 3 da Marvel, e pá, mostrava todos os filmes e tudo mais. Mas olhando de fora aqui, a perspectiva que eu tenho é que a Marvel tá seguindo uma estratégia bem similar à dos quadrinhos, que é o melhor paralelo que a gente pode fazer. O que a Marvel faz nas HQs? Ela tem vários títulos, várias histórias diferentes, aí tem lá Vingadores, Homem-Aranha, Cavaleiro da Lua, Demolidor, e todas essas histórias seguem os seus próprios arcos, com seus próprios personagens, participações especiais, grandes vilões e não sei o que. Grandes eventos crossovers que são fechados dentro desses próprios núcleos e cada um acompanha o núcleo, o grupo que curte mais. Quem curte mais Vingadores acompanha as histórias dos Vingadores. Quem curte mais Demolidor, vamos supor, acompanha mais as histórias do Demolidor, dos heróis urbanos e tudo mais. Às vezes rola um crossover, tipo Cavaleiro da Lua encontra com os Vingadores. Aconteceu recentemente, inclusive, Cavaleiro da Lua enfrentando os Vingadores, mas isso não é regra. Então no UCM, o que parece estar rolando é isso. Em vez de apenas uma linha narrativa, uma história sendo contada através de vários filmes, o que nós estamos vendo são várias histórias sendo contadas através de vários filmes e séries na fase 4. Nós não estamos mais acompanhando um grande arco, uma grande saga, mas sim pequenas sagas divididas em núcleos separados. Talvez nós tenhamos um núcleo urbano, ali com um Demolidor, uns heróis mais pé no chão, um núcleo de terror, talvez com Cavaleiro da Lua, Lobisomem, Blade, Cavaleiro Negro, e um núcleo mais Vingadores, né, que seria um núcleo mais espalhafatoso de histórias de acabar o mundo, com Doutor Estranho, por exemplo, viajando através de multiverso, esse tipo de coisa. Isso justifica por que a Marvel Studios está com tantas produções. É uma média agora de 4 filmes por ano.
mas pelo menos 4 séries por ano e mais alguns especiais. Esse ano é mais que isso, porque olha só, é a série do Cavaleiro da Lua, Miss Marvel, Mulher Hulk, What If temporada 2, Eu Sou o Groot, o especial de Halloween do Lobisomem e o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. É até estratégico dividir todas essas produções em mais de uma saga diferente. Porque imagina, para uma pessoa que assiste esses filmes casualmente, seria muito difícil acompanhar todas as séries, todos os filmes para conseguir entender a grande história que estaria sendo contada. Muitos vão falar, é verdade, que essa estratégia aí puxada dos quadrinhos não vai funcionar, que isso aí é muito típico dos quadrinhos e uma coisa são as HQs e outra coisa é o audiovisual. Porém, isso foi a mesma coisa que disseram do universo compartilhado da Marvel, né? O que hoje a gente vê como uma coisa normal, né? O universo cinematográfico da Marvel, antes não era levado tão a sério. E é uma coisa muito comum nos quadrinhos. Várias histórias que compartilham o mesmo universo. O que a Marvel Studios está fazendo agora é só dando um passo seguinte com isso, deixando essas muitas histórias que compartilham o mesmo universo desenvolverem histórias maiores, diferentes também. E claro que também é muito provável que essas histórias diferentes que devem ser desenvolvidas em núcleos diferentes também se encontrem eventualmente numa mega saga. Sim, também é um conceito tirado dos quadrinhos. O UCM pode reunir esses diferentes núcleos, quem sabe, em uma mega saga do multiverso. E isso sou eu teorizando, tá? Porque Doutor Estranho 2, no Multiverso da Loucura, já mencionou incursões que podem levar a uma adaptação das Guerras Secretas dos quadrinhos, e essa pode ser a primeira mega saga perfeita para reunir cinemas e séries. Continuando o paralelo entre quadrinhos e audiovisual, ainda vale a reflexão. Pô, será que essa nova era de produções da Marvel pode acabar sendo pior que a primeira era de produções da Marvel? E a resposta é sim. Nos quadrinhos sempre tem uma mega saga da Marvel que é pior que a anterior. Sempre tem. E aí sempre tem as favoritas. Pô, tem uns fãs que curtem mais a tal mega saga, tem fãs que curtem mais a outra mega saga, tem algumas que ficam mais consagradas como favoritas dos leitores em geral, mas a grande questão é que sempre vão trabalhar em outra que pode superar. Uma mega saga, um conjunto de histórias ruim ou um pouquinho pior que a anterior, não vai enterrar o gênero, nem enterrar a produção da Marvel. Se a gente for comparar aí com Star Wars, por exemplo, ó quanto tempo que Star Wars existe como uma franquia. E Star Wars ainda tá viva e saudável, muito bem aí, ó, obrigado. Eu acredito que o universo cinematográfico da Marvel ainda tem muitos e muitos anos aí pela frente, e essa fase 4 é só o início de uma nova era, um novo ciclo, ainda maior do que foi a saga do infinito. E alguns fãs não estão curtindo porque nem tudo foi revelado até esse momento. Comenta aqui o que você achou disso tudo, vamos trocar uma ideia a respeito. Faz sentido isso tudo que eu falei? Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir, muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.